Olá, eu sou a professora Lérida Malagueta e vou falar sobre geopolítica, regionalização e integração. Eu vou iniciar a unidade 1. Então, falando sobre os fundamentos das relações internacionais, né? Esse é o tópico pelo qual essa disciplina se inicia. Para estudar geopolítica e relações internacionais, o aluno vai observar que é necessário um conteúdo de conhecimentos gerais. Então, nessa aula nós vamos falar sobre economia, sobre política, sobre o Estado, enfim, sobre geografia, sobre uma série de condições e de situações, características e conceitos que são multidisciplinares. Então, é realmente uma disciplina importante no sentido de que dá um embasamento cultural e geral bastante sólido, né? Então, é uma área de interesse da administração. Então, falando das relações internacionais, as relações internacionais contemporâneas, especialmente a partir do século XX, podem ser entendidas pela transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais que ocorrem no mundo. E aí eu grifei a palavra transnacionalização. É uma palavra grafada corretamente, é um termo técnico que se usa tanto no comércio exterior quanto nas relações internacionais. Aquele que é transnacional é aquele que transcende o mundo, ou seja, é considerado globalizado, né? Então, a transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais significa a presença dessas relações econômicas, sociais, políticas e culturais que estejam estabelecidas em pelo menos 5 continentes. Então, para a gente considerar uma relação transnacional, a gente vai considerar aquelas relações que abrangem pelo menos 5 continentes. Ou seja, então hoje nós estamos globalizados e temos relações internacionais transnacionais pela técnica, na íntegra, ok? Consequentemente, isso tornou indefinidas as fronteiras das políticas interna e externa dos Estados. Aqui um outro grifo em indefinidas as fronteiras. Ora, aqui é uma forma de expressão, não é o caráter técnico. A fronteira continua existindo nos países e é a fronteira que vai dar a garantia, é uma das garantias da manutenção da soberania no país. Então é uma frase no sentido figurado que quer dizer o quê? Em decorrência da tecnologia, se melhoraram os transportes e as comunicações e essas relações ficaram mais fáceis. Então, como houve uma intensidade nessas relações, uma intensificação nessas relações, essas fronteiras começam a ser menos percebidas, ou seja, já não é tão difícil me comunicar com outro país, ir até outro país, ou seja, essas fronteiras, então, elas existem fisicamente e elas precisam ser respeitadas, mas no sentido de comunicações, de troca, de socialização, de política, de cultura, elas já não são tão percebidas. Bom, falando do conceito das relações internacionais, é difícil estabelecer um conceito. Então vamos ver como pode ser observado nos veículos de comunicação e na sociedade em geral, a veiculação e o tratamento empreendidos à expressão relações internacionais nem sempre produzem claro sentido que tal expressão deseja conferir. Ou seja, o que é uma relação que seja internacional? Basta ser de outra nacionalidade? O que exatamente significa isso? A dificuldade de empregar um melhor significado a essa expressão é inerente ao próprio termo internacional, quer dizer, o que significa ser internacional, que na evolução do modo da organização social perdeu esse significado por causa dessa facilidade de comunicação e de transporte. Então, atualmente, a expressão relações internacionais não significa interação entre nações, mas entre os estados, governos e outros atores internacionais. Por quê? Porque se é entrar
nação, ou seja, se são as pessoas que se interrelacionam, eu estou num nível. E aqui a gente está falando do nível do Estado, ou seja, daquele que representa a nação. Então, isso vai definir as relações internacionais. A consolidação das relações internacionais como ciência social é bem recente, então é uma ciência nova e por ser multidisciplinar, às vezes há uma dificuldade de entendimento, de discernimento em relação a essa disciplina, porque é uma sensação de eu tenho que saber tudo, mas eu não tenho talvez uma sensação de enfoque, e é o contrário, né? Na verdade, é uma disciplina que vai agradar bastante aqueles que têm a percepção generalista. Geralmente as pessoas que têm uma vocação para a especialidade vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, embora haja muitos traços de história, né, para conceber aí as relações internacionais, porque ela é uma decorrência, ela acaba sendo uma consequência, um efeito da história, de fatos históricos da humanidade, aponta uma preocupação com um fundamento político de ordem social pacífica no mundo, desde a antiguidade até os estudos agora científicos das relações internacionais, que é relativamente recente comparado aos campos sociais. Então, essa avaliação foi feita por Castro em 2001, como uma ciência bastante recente. Então, o que acontece? Quando uma ciência é bastante recente, como a gente está dizendo, ainda a gente não tem muitos conceitos definidos e uma direção muito clara. Mas é bastante compreensível porque ela faz parte da ciência social e ela está baseada no comportamento humano e no comportamento da sociedade. E ela tem a amplitude da transnacionalidade, ou seja, ela abrange todas as culturas, todos os povos e todos aqueles que querem participar das relações internacionais. Porque há no mundo estados que não querem participar das relações internacionais, então isso é verdade. Então eu não posso dizer que o mundo todo participa, mas a grande maioria do mundo participa. Então vamos ver o que acontece com as relações internacionais como ciência. Nós podemos admitir então que o surgimento dessa ciência tem a preocupação de estabelecer os modos de interação das diferentes sociedades ao longo do século. Por que isso? Se as culturas são diferentes e há essa integração, essa aproximação, eu preciso ser educado para relacionar-me com outra cultura. Eu preciso respeitar outra cultura, assim como eu gostaria que essa cultura me respeitasse. Então acontece a integração da cultura quando você parte de um princípio, de uma base de educação, de respeito, de cooperação. E não de apontar o outro, de criticar o outro, de achar o outro estranho. Então, o ser humano normalmente tem essa reação. Tudo que lhe é estranho, ele rejeita, né? Então, se você vai conhecer outro país com a intenção de criticar esse outro país, certamente em algum momento você não vai ser bem recebido, não vai ser, vamos dizer, acolhido, que é a mesma coisa que você receber um convidado e esse convidado colocar defeitos na sua casa. Então, é como se a gente estabelecesse um padrão de como comportar-se, de direitos e deveres, para que a gente possa, apesar das culturas diferentes, continuar colaborando, continuar interagindo e continuar na integração para um mundo pacífico. Então, essa é a ideia geral. Então, isso significa dizer que tais interações geravam e geram situações conflituosas ou de cooperação. É verdade isso, por crenças, por religiões, por códigos éticos, por maneiras de ver o mundo. Então, há tanto a coalizão como o conflito, né? Assim, será importante compreender como se organizavam essas interações entre diferentes sociedades ao longo de alguns séculos. Por isso, todo esse contexto histórico. Então, no século XVI e XVII, falando dessa evolução histórica, começa a tomar corpo uma nova configuração institucional, resultado de dinâmicas políticas e econômicas.
Essas dinâmicas foram estabelecidas entre grupos sociais na Europa a partir do renascimento do comércio no século XI e da competição da política econômica que se estabeleceu entre diversas trajetórias do desenvolvimento institucional. Por exemplo, ligas urbanas, cidade-estado, estados soberanos, e aí as coisas começam a se configurar dessa forma. A partir dessa competição, então, a gente começa a ter a influência do mercado nas relações internacionais, porque a política e a economia tendem a um desenvolvimento institucional, ou seja, os interesses aumentam. Então, se consolida uma organização em torno de governos capazes de garantir a vida dos indivíduos de forma específica. Então, vamos ver como é essa forma específica. O Estado territorial soberano como responsável por organizar e regular e constituir a vida social entre o conjunto de instituições, ou seja, a sociedade, que habitasse em determinado território, sendo elas parte de uma mesma nação. E aí a gente elege a nossa representatividade, por isso que relações internacionais está no nível do governo, está no nível do Estado. Então a política passou a ser determinada pelo território, né, e institucionalizada de forma a ser possível distinguir entre os direitos interno e o direito internacional. Então vale aqui uma ressalva. O direito interno, no caso do Brasil, é o direito romano. Nós somos baseados no direito romano. Vale as leis dentro do território nacional. Quando a gente está em campo internacional, vale o direito internacional e não o direito da outra pátria. Então se criou um direito que seja internacional, que é aplicado para todas as nações que participam das relações internacionais. Isso significava unidades políticas, então aí eu voltei a falar do Estado, né? Quais príncipes adquiriram autonomia política para adotar leis, princípios religiosos e etc. Então você tinha, aí dependia do tipo de governo. Aqui eu falei de príncipes, então aí depende, podia ser um sheik, podia ser, quer dizer, cada soberano tem o seu título nesse momento, ok? Então representando aquele Estado. O que acontece? Acontece o desastre da Primeira Guerra Mundial, que esboçou mudanças na condução da política internacional. E nesse momento, então, o que acontece é um conjunto de propostas para a adoção de várias iniciativas e medidas cooperativas destinadas a prevenir a guerra e manter a paz. E foram apresentadas em 1918 pelo presidente estadunidense Woodrow Wilson. Aqui acontece um fato histórico marcante para as relações internacionais e bastante importante, porque foi a primeira proposta cooperativa pela paz, que foi feita pelo presidente Wilson. Então, isso marcou as relações internacionais, que começou a ter o caráter mediador. Ao tentarem estabelecer, então, novas bases para uma política internacional em busca de um mundo ideal, as propostas de Wilson emergiram como uma solução para as conflituosas e obscuras relações dos países europeus. Então, assim nascia o que a gente chamava de idealismo ou teoria idealista, que mais tarde viria a compor o primeiro grande debate das relações internacionais num campo científico, de maneira científica. Cabe aqui, portanto, mencionar a importância da evolução das relações internacionais, que infelizmente foi marcada pela Primeira Grande Guerra Mundial. Até o século XVII, então, retrocedendo um pouco na história, né, não havia um sistema de entidades políticas, estados, que exerciam autoridade suprema sobre os territórios e eram detentoras do monopólio sobre os assuntos de guerra, diplomacia e celebrações de tratados. Nesse período, as dinâmicas políticas e econômicas estabelecidas entre as sociedades europeias se davam por meio do direito das gentes, era assim que se dizia, que hoje nós conhecemos como o direito das nações, que estabeleceu o direito de diversas cidades ou reinos que observavam em si as suas relações
No nosso caso, é o direito romano dentro da soberania nacional brasileira, ok? Então agora a gente vai para a nossa interatividade. A dificuldade em empregar um melhor significado à expressão relações internacionais é inerente, em parte, ao próprio termo internacional, que na evolução do modo de organização social perdeu seu significado. Atualmente, a expressão relações internacionais não significa interações entre nações, mas entre a. Estados e governos, b. Estados e ministérios, c. Governos e câmaras de deputados, d. Governos e ministérios e e. Ministérios das Relações Exteriores. Eu vou te dar um instante para pensar a respeito e eu volto no próximo bloco com a explicação.